Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, versos 4. Os adventistas do sétimo dia, na tentativa de salvar a guarda do sábado, costumam usar esse versículo tentando provar que a lei do Antigo Testamento está em vigor. Em algumas traduções, dizem que o pecado é a transgressão da lei. Essas traduções não estão corretas, pois se assim fosse, não teria havido pecado antes da lei. E a palavra afirma que a lei veio 430 anos depois de Abraão. Vejamos. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não a invalida, de forma a abolir a promessa. Gálatas capítulo 3, versos 17. A tradução correta de 1 João 3,4 no original grego é a seguinte: todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois pecado é rebeldia. 1 João 3,4. A tradução correta é que o pecado é a ausência do princípio de sujeição a Deus, que é rebeldia. Quando Adão pecou, ele não se submeteu à ordem de Deus. Essa insubordinação que temos por natureza é o princípio ativo de pecado. Em outra tradução, lemos: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. 1 João 3,4. Tem-se a ideia de que pecado é sinônimo de iniquidade. Porém, existem diferenças. Vejamos exemplo destes dois termos. Leiamos. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Lucas capítulo 15, versos 21. Perceba que temos aqui no pecado o foco no erro cometido, ou seja, no errar o alvo. Alguém errou o alvo, teve uma atitude reprovável. Agora vejamos o uso da palavra iniquidade. Leiamos. Então, lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versos 23. Perceba que a iniquidade é uma condição, um estado em que a pessoa se encontra, ou seja, um praticante de erros sucessivos, alguém que vive naquele caminho de erros sem arrependimento. Então a diferença entre pecado e iniquidade é que pecado é um erro de alvo, algo isolado, que ocorre por negligência. Já a iniquidade é quando esses erros se tornam uma constante na vida da pessoa, sem haver qualquer arrependimento e correção nos caminhos. Enquanto o pecado é errar o caminho, a iniquidade é sentir-se confortável nele. Mesmo usando a tradução que diz que pecado é a transgressão da lei, de que lei João trata nesse capítulo? A lei em questão é a lei de Cristo, e não a lei do Sinai, dada por intermédio de Moisés. É só observarmos o contexto. Vejamos. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca, não o viu nem o conheceu. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus.
Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele, e ele neles. Deste modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. 1 João, capítulo 3, versos 6, 9 e 24. Portanto, 1 João 3,4 de forma alguma serve como prova de que o cristão deve viver pela lei do Antigo Testamento, pois a lei em questão é a lei de Cristo.